Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês do quinto ano? Espero que todos vocês estejam muito bem e vai começar a nossa aula de geografia. E hoje, sabe qual é o nosso assunto? As cidades e seus problemas. Ó, que nossas cidades, todas as cidades têm muitos problemas, né? Vamos fazer, vocês abram a página de vocês do livro de geografia, na página 76 e 77. E vamos acompanhar a leitura e a explicação do assunto, tá bom? Acompanhem direitinho e prestem bastante atenção. As cidades e seus problemas. Grandes cidades e pouca infraestrutura. As cidades brasileiras cresceram rapidamente, mas os investimentos públicos em infraestrutura urbana não acompanharam esse crescimento. A infraestrutura urbana corresponde ao conjunto de obras, tá vendo o que é infraestrutura? É o conjunto de obras, redes e sistemas que permitem o funcionamento da cidade. A rede viária, rede de abastecimento de água tratada, gás canalizado, rede de coleta e tratamento de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública, sistema de coleta e tratamento de lixo e de serviços de limpeza pública, redes de telecomunicações, entre outros. Então, podemos já observar aqui na leitura desse pequeno texto o quanto as cidades elas cresceram, se desenvolveram, mas não tem a infraestrutura suficiente para toda a cidade, né? Podemos ver aqui embaixo alguma realidade que, após a próxima leitura, vamos acompanhar. Além disso, diversos serviços públicos não são acessíveis a todos os habitantes da cidade. Muitas pessoas não têm acesso à moradia, ao saneamento básico, à saúde, à educação e ao transporte. Na maioria das vezes, o acesso às atividades culturais também fica restrito a quem tem maior renda. Olha como foi citado isso. Então, a infraestrutura que possui nas cidades não são suficientes para todas as pessoas, todos os habitantes daquela cidade. Podemos observar aqui embaixo o quanto essas pessoas sofrem com a falta de infraestrutura, de saneamento básico. Olha só, aqui embaixo podemos observar, aqui nessa imagem aqui abaixo, mostrando a comunidade na cidade do Recife, estado de Pernambuco, em 2016. Olha só essa família como é que está nessa situação. Eles não têm saneamento básico, os esgotos passando na rua, então a desigualdade social é grande devido à falta da estrutura. Alguns têm acesso e outros não têm acesso nenhum. Essas pessoas são obrigadas a conviver nessa situação que vocês estão vendo aqui, ó. E nessa cidade aqui ao lado, essa outra imagem, podemos observar a comunidade na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tá vendo? Em 2015. Olha só, essas pessoas sem moradias, tá vendo onde elas construíram? Em lugares sem acesso a infraestrutura nenhuma. Então, elas criam, porque não tem onde morar, constroem suas casas ali, algumas de papelão, outras de madeira, e vão morar ali, tentar se abrigar. Mas lá não vai ter acesso à água, a água encanada, um esgoto, não vai ter acesso a infraestrutura nenhuma, a energia, nada. Então essas pessoas vivem uma desigualdade social grande, não só no nosso país, eu acredito em vários outros países, né? Mas a nossa realidade do Brasil é essa. Nem todo mundo tem uma infraestrutura, porque as cidades cresceram, se desenvolveram, mas não acompanhou o mesmo desenvolvimento, não acompanhou a infraestrutura, onde a maioria das pessoas são obrigadas a conviver nessa situação aqui, né? Nessa situação triste, é uma triste realidade, mas acontece no nosso país. Vamos para a próxima página, a 77. Moradias em áreas inadequadas. Olha só o que já começamos a citar aqui no outro texto, vamos dar continuidade. Um dos problemas mais graves nas áreas urbanas é a ocupação de áreas inadequadas à habitação. Bom, como eu estava lendo para vocês, um dos problemas mais graves nas áreas urbanas é a ocupação de áreas inadequadas à habitação. Alugar ou comprar uma casa nos bairros mais centrais ou mesmo na periferia das grandes cidades representa um custo elevado para a população de baixa renda, tá vendo? Porque aí podem se questionar por que essas pessoas não vão morar em uns lugares que têm uma infraestrutura adequada.
Mas se elas não têm condições, são baixa renda, não, a maioria não tem um trabalho fixo, não tem renda nenhuma. Então, a única solução para não morar na rua é invadindo essas cidades, esses pequenos lugares que não tem essa infraestrutura definida para eles, né? De uma água instalada, esgoto, como eu falei para vocês, acesso à energia. Então, vamos acompanhar. Então, por isso, muitas pessoas que não têm condições de arcar com esses custos acabam construindo sua moradia em terrenos, como eu disse, tá vendo? Em terrenos mais baratos, com infraestrutura precária e distante das áreas centrais. Então, é conhecido como, fulano mora na favela, mora ali na periferia. Por que eles moram? Porque eles não têm condições de morar em uma cidade onde o custo de vida é mais alto, em um apartamento, em uma casa digna, né, que todos deveriam ter, mas infelizmente há essa desigualdade social. E todos acabam vivendo nessa situação que vocês estão vendo aqui, né? Sem estrutura, sem nenhuma infraestrutura adequada, né? Então, vamos dar continuidade. Nessas áreas, as condições de serviços públicos essenciais, como abastecimento de água, tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, pavimentação de vias, iluminação pública, acesso aos transportes públicos, entre outros, são precários. Além disso, as pessoas que vivem em áreas inadequadas à habitação ficam sujeitas a problemas como deslizamento de terra, e inundações, tá vendo? Podemos observar nessas duas imagens aqui. Olha só, essa imagem de cima, olha só o que diz a legenda: moradias construídas ao lado de córregos poluídos na cidade de São Paulo, tá vendo? Olha onde essas pessoas moram. Não tem acesso, como diz o texto aqui, não tem acesso ao abastecimento de água tratada, encanada, não tem coleta e tratamento de esgoto. E isso causa até várias doenças, né? Causadas por essas águas contaminadas. E essas pessoas, elas vivem em áreas inadequadas. Como essa outra imagem aqui ao lado, que podemos observar: deslizamento de terra na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, tá vendo? 2017. Isso também é um grande problema, que a maioria das pessoas que moram em essas zonas de perigo, quando vem as fortes chuvas, a época do verão que vem fortes chuvas e do inverno, acontecem essas tragédias, o deslizamento de terras, que acabam destruindo casas e muitas pessoas acabam morrendo. Por que isso acontece? Porque essas pessoas vão construir em lugares inadequados. Não é porque elas querem, é porque elas não têm outro lugar para morar, não tem outra estrutura física, outra estrutura financeira para poder morar nesses lugares melhores. Aí o que acontece? Elas vão construir nesses lugares. Vocês podem observar, tá vendo várias casinhas construídas embaixo ali da montanha. Quando vem a chuva, o que acontece? Essas terras encharcam e aí vem o deslizamento de terra. A terra cai em cima das casas, onde são todos destruídos e onde, como eu falei para vocês várias vezes, podem vir a ocorrer mortes. Então, podemos observar que a desigualdade é grande, né, no nosso país, e nem todo mundo tem acesso às necessidades básicas, né, que é acesso a água encanada, um esgoto, um tratamento de esgoto. E isso é uma triste realidade que, como vocês viram aqui, que continua enfrentando o nosso país, né? Várias pessoas sem acesso a uma moradia digna. E quando aqueles que não têm essa oportunidade de comprar um terreno baratinho nesses lugares, eles vão morar nas ruas, embaixo da ponte. Nós podemos observar que, graças a Deus, nós não temos esse problema. Mas se você observar, se a gente viajar, podemos observar várias pessoas sentadas na calçada, deitadas, tudo ali dormindo, com fome, não tem trabalho, não tem nenhuma renda. Então a desigualdade é muito grande. A maioria ficam ali e acabam usando drogas, se viciando, porque não tem oportunidade nenhuma, né? E é uma triste realidade. Agora vamos para a página 78. Onde vamos falar sobre os problemas no transporte público. A maior parte da população das cidades depende do transporte público para ir ao trabalho, à escola ou às compras, mas esse deslocamento nem sempre é fácil.
Nós não podemos reclamar, né? Que graças a Deus vivemos em uma comunidade, um distrito e também até as cidades que são ao nosso redor aqui, Itapitanga, Coaraci, não tem esse problema de trânsito, né? Mas a realidade de várias cidades maiores é bem diferente da nossa. Vamos continuar a leitura. Vamos conhecer alguns dos problemas que a população enfrenta ao utilizar transportes públicos, principalmente nas grandes cidades. Tá vendo como eu falei agora? Primeiro, número reduzido de ônibus e de trens em circulação para atender ao grande número de passageiros nos horários de picos. O que são horários de picos? São o período do dia em que há mais pessoas e veículos circulando pelas ruas. Esses horários de picos normalmente são meio-dia, onde muita gente está saindo para ir almoçar, e às 6 horas da tarde também, né? Quando as pessoas estão saindo do trabalho. É chamado de horários de pico, onde fica aquele trânsito gigante, aquele engarrafamento. Falta de linhas de ônibus, de trens e de metrô que interliguem os mais diversos locais da cidade. Preços elevados dos passagens de transporte público na maior parte das cidades. Está vendo mais um problema? Congestionamento nas principais ruas e avenidas das cidades devido ao excesso de veículos, que contribui para a demora na circulação de ônibus e aumenta o tempo das viagens. Aqui podemos observar, ó, a legenda dessa imagem aqui acima de um ônibus cheio de passageiros para embarcar, né? Tá vendo embarque de passageiros em ônibus na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. Olha quantas pessoas para entrar, o ônibus já lotado. E logo aqui abaixo, uma foto de um congestionamento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, olha só o que acontece. No horário de pico que eu citei para vocês, olha o que acontece esse engarrafamento. Agora você imagina o quanto afeta toda a população, porque ninguém consegue chegar cedo ao seu trabalho ou à sua casa. E imagina aí o quanto de gases poluentes esses carros estão emitindo para o nosso planeta. Acaba contaminando, poluindo o nosso planeta, causando várias doenças, né, pneumológicas, que as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, esse congestionamento acaba causando várias consequências, não só para a população em geral, né, mas a questão da nossa saúde também e o nosso planeta. Ou seja, vai emitindo os gases que vão destruindo a nossa camada de ozônio, causando cada dia mais problemas para o nosso planeta e para a nossa saúde também, né? Porque acaba causando problemas respiratórios. Então, o problema do transporte público é grande. É grande. Realmente tem a queda dos ônibus, a empresa não coloca todos os carros, todas as frotas dos ônibus para circular e acaba causando isso aqui, uma superlotação nos coletivos. E algumas pessoas que têm condições, que há condições de comprar um carro, aí sim vão para o trabalho de carro. E o que acontece? Vai todo mundo ficar nesse congestionamento. Porque imagina, se todas essas pessoas decidissem de ônibus, em cada ônibus tem no mínimo 42 lugares, se eu não me engano, 40 a 42 lugares. Imagine aí, já seria menos 42 carros. Se cada carro tiver uma pessoa, né? Seria menos 42 carros se cada pessoa viajasse de ônibus. Mas também as empresas teriam que aumentar a frota, não é isso? Mas isso não acontece, é uma triste realidade. Seria um sonho para nós, todo mundo fosse ao trabalho de bicicleta, de ônibus, ou a maioria dos colegas dividissem o combustível e fosse no mesmo carro, né? Várias pessoas. Isso com certeza ia contribuir bastante para diminuir a poluição do nosso planeta e a questão da nossa saúde também, que é de suma importância, né? A questão da respiração, os problemas que causam no nosso pulmão devido à poluição que acontece causada por causa desses congestionamentos, né? Tem outros problemas também, as indústrias que levam gases e tudo, mas esse congestionamento nas grandes cidades são um dos maiores problemas que acabam atingindo a camada de ozônio, né? Bom, agora eu quero que vocês realizem a atividade da página 79, 78 e 79. O que eu quero que vocês façam logo após essa atividade? Eu quero que vocês gravem um vídeo falando para mim o que deve ser feito para melhorar as condições do transporte público.
Eu quero saber a opinião de vocês. Espero que vocês gravem esse vídeo falando para mim. Espero que vocês tenham entendido também. E qualquer dúvida é só me chamar. Lembrando que não esqueçam de mandar foto da atividade realizada, tá bom? E não esqueçam de enviar o vídeo, que eu vou estar aqui esperando, com todo amor, esperando o vídeo de vocês, tá bom? Beijos. Qualquer dúvida é só me chamar.